simbora. Começando aqui na questãozinha cobrada pela FCC em 2019. Fala o seguinte: as demonstrações contábeis estão em conformidade com os pronunciamentos, interpretações e orientações se contiverem erros. Estão em conformidade se tiverem erros. Vamos lá, materiais ou imateriais cometidos intencionalmente para alcançar determinada apresentação da posição patrimonial. Pô, se o cara teve um erro, né? Intencional é fraude, não está em conformidade, né? Então a opção A aí tá fora, né? Materiais cometidos exclusivamente para melhorar determinada apresentação da posição financeira e desempenho dos fluxos de caixa. Exclusivamente erros materiais, questão esquisita, né? Impressionante. Mas vamos lá, materiais cometidos exclusivamente para melhorar determinada apresentação da posição patrimonial. Bem, então, materiais cometidos exclusivamente para melhorar. Tá esquisito, né? Vamos deixar quieto. Então a A tá bem errada aqui. Imateriais intencionalmente tá fora, né? Imateriais para usar determinada apresentação da econômica de desempenho ou dos fluxos de receitas da entidade. Materiais ou erros imateriais cometidos em... se é erro material e material cometido involuntariamente para alcançar determinada apresentação. Esquisito também, né? E materiais cometidos involuntariamente que distorçam determinada apresentação da posição patrimonial financeira e desempenho dos fluxos de caixa da entidade. Se contiverem erros imateriais cometidos involuntariamente, beleza, então A e a C estão bem erradas. Vamos lá. Imateriais, então erros imateriais, beleza, não impactam. Involuntariamente, show de bola. Né? Além de ser imaterial, foi involuntário. Então tá tranquilo. Que distorçam determinada apresentação. Mas como foi involuntário e além disso é imaterial, essa distorção ela não é relevante, né? Então é uma distorção irrelevante, em outras palavras. Irrelevante, né? No desempenho dos fluxos de caixa. Então, nesse caso, tá de boa, né? A opção E aí. Questãozinha bem esquisita, mas faz parte. A gente vai... Esse tipo de questão, galera, a gente vai lendo assim e vai excluindo, né? Tipo assim, cara, A e a C ali tá bem fora. Aí você vai na B. Pô, erro material. Se é material... Isso aí precisa ser o quê? Corrigido. Então você vai meio que, né? Ó, erro material. Material. Se são materiais, são relevantes. Então, se tem um erro material, isso aí tá o quê? Não tá em conformidade, né, com o pronunciamento. Então veja que agora a gente absorveu, né? Então demorou um pouquinho assim, mas absorvemos a questão. Logo de cara, né? A primeira questão. Então realmente aqui ficamos com a opção E. Né? Vamos lá. Até porque, galera, não faz sentido a entidade corrigir um erro que é imaterial. Esse é o espírito. Então, o custo-benefício, já que aquela distorção é irrelevante, então mesmo tendo uma distorção, o que impacta é o seguinte, que tudo ali parece estar distorção, né? As 5 opções. Então a gente vai... Mas é uma distorção, só que essa é uma distorção irrelevante, porque é imaterial. Então ficamos aqui com a opção E, realmente. Uma questão interessante, né? Não é uma questão trivial, digamos assim. Agora uma questão pelo jeito, que só pelas palavras é uma questão mais comum, né, de ser cobrada aí. Aplicação retrospectiva e aplicação de nova política contábil a transações, outros eventos e condições, como se essa política tivesse sido aplicada parcialmente. Chega do no ouvido, né? Tivesse sido sempre aplicado, tivesse sido sempre aplicada, tá? Então tá aqui o erro.
dá 1. 1 tá fora, 1 tá fora, 1 tá fora. Reapresentação, retrospectiva, correção do reconhecimento da mensuração da divulgação de valores de elementos das demonstrações contábeis, como se um erro de períodos anteriores nunca tivesse ocorrido. Essa é a ideia, né? Por isso que você reapresenta. Então, na reapresentação, é como se um erro não tivesse ocorrido, não é mesmo? Então, é bem isso. É a definição de representação retrospectiva. A aplicação impraticável de requisito ocorre quando a entidade não pode aplicar depois de ter feito todos os esforços razoáveis nesse sentido. É isso mesmo. É bem tranquilo aqui também a definição. Veja, esse aqui é um exemplo de questão que vai te cobrar aí o conhecimento das definições, tá? Então é bem comum questõezinhas que o examinador pega as definições e faz esse tipo de assertiva aí. Ou uma assertiva só, ou 1, 2, 3, e o que está certo e o que está errado. E ele muda ali uma palavrinha. Então, essa aqui é uma questão clássica. Aquela questão anterior ali já não é uma questão tão trivial. Essa aqui é bem de boa. Gabarito, então, D. Próxima questãozinha fala o seguinte. Em junho de 2017, ao analisar detalhadamente o seu ativo imobilizado, a Companhia das Dúvidas identificou 2 itens. Estava acompanhando aqui, galera, eu acabei pulando uma questão. Eu sabia que tinha 3, né, da FAP, só que eu não coloquei no slide. Tá? Então tem mais uma lá no PDF, nessa mesma prova. E eu reitero aquilo que eu falei, né, na teoria. Na mesma prova, 3 questões sobre o CPC 23. Olha a diferença. Acabou que uma aqui não ficou no vídeo, tá? Então, confira lá no PDF. Cefaz, né, Secretaria da Fazenda aí de Santa Catarina, 2018. Fala o seguinte: em junho de 2017, ao analisar detalhadamente o seu ativo imobilizado, a Companhia das Dúvidas é ótimo, identificou 2 itens. O valor da despesa de depreciação dos edifícios referente ao ano de 2016 foi calculada considerando o valor residual incorreto. Olha que interessante, galera. Então, o que é isso aqui? Valor residual incorreto, despesa de depreciação. Nós tivemos um erro, né? Então, isso aqui é um exemplo de erro período anterior. A diferença dos valores deveria ter sido calculada e é material. Então, é um erro material. Precisa ser corrigido o quê? Retrospectivamente. Então, ó, correção retrospectiva. Veja que eu nem tô vendo o que o examinador quer, mas deve ser alguma coisa dessa. Ao analisar a vida útil econômica estimada dos veículos, a companhia identificou que a vida útil remanescente aumentou. Assim, a vida útil remanescente, que era de 2 anos, passou a ser 4 anos. Então, mudança de vida útil, mudança na estimativa da vida útil. Então, isso aqui, ó, estimativa. Tá? Nesse caso, a Companhia das Dúvidas. E se é estimativa, o que vai acontecer? É daqui para frente. Então, é prospectivo. Não precisa fazer nenhum ajuste. Está errado, porque no item 1 precisa. Corrige suas demonstrações contábeis de forma retrospectiva referente ao item 1. Perfeito, retrospectiva. E divulga o erro em 2017. Sim, ela vai precisar divulgar lá em notas explicativas essa parada aí. Então o gabarito aqui está correto. Corrige suas demonstrações contábeis de forma prospectiva referente ao item 1. Não, o item 1 é retrospectivo. Corrige suas demonstrações contábeis de forma retrospectiva referente aos itens 1 e 2. E divulga os erros em 2017. E aí? Corrige suas demonstrações de forma retrospectiva 1 e 2? Não, o 2 é prospectivo. Ajuste suas demonstrações de 2016 para fins de comparação com as de 2017 para os 2 itens. Não, né? Somente para o item 1. Que você vai ajustar o exercício anterior, que é 2016, nesse caso aí da questão. Então, gabarito, opção B. Mais uma questãozinha, TCE Rio Grande do Sul. Em abril de 2014, a Companhia Revisão verificou que o valor da despesa com provisões reconhecidas em 2013 e decorrentes de seus processos tributários foi calculado considerando informações incorretas do departamento jurídico. Considerando que a diferença entre os valores calculado que devia ter circulado é material, a Companhia Revisão
Então, nós tivemos aí, ó, companhia, valor da despesa é um erro aí, né, de material, né? Então, erro de período anterior. O valor da despesa com provisões em 2013, com esse processo, foi calculado considerando informações incorretas. Ó, então, valor incorreto anterior. Veja que não é uma nova estimativa de provisões. O cara até usou provisões aqui, né? Mas, olha, é um valor do ano anterior. Veja que em abril de 2014 eles verificaram que algo que aconteceu anterior. E essa informação é material. Logo, é um erro material e, portanto, olha, isso aqui é a configuração de um erro material. E se é um erro material, você vai reconhecer isso aqui de maneira retrospectiva. Bem bacana, né? Essa questãozinha aí. Não precisa fazer nenhum ajuste? Tá fora? Precisa apenas divulgar o erro? Não, ele precisa ser ajustado. Precisa divulgar o erro em 2014, corrigir suas demonstrações contábeis de forma prospectiva? Não, é retrospectiva. Precisa divulgar o erro e corrigir, né, por meio de um ajuste lá no patrimônio líquido de forma retrospectiva, gabarito, portanto, opção D. Apenas ajustar para fins de comparação. Não, a gente precisa também divulgar, né? Divulgar o erro e corrigir suas demonstrações. Gabarito, portanto, opção D. Mais uma questãozinha. Em 15 de abril de 2014, a Companhia Amarela verificou que a despesa de depreciação de seu ativo imobilizado referente ao ano de 2013 foi calculado o valor residual incorreto. Então, nós temos aqui um erro de cálculo, né? Sabendo a diferença entre os valores, como despesa de expressão e material, outra dica, pessoal, falou em material, existe política contábil material, estimativa material? Então, se falou o termo material, significa, olha a dica aí, que está se tratando do quê? De um erro, não é mesmo? Então, é um erro, nesse caso, um erro de cálculo. Olha lá, o passado. Então, a gente vai o quê? Cara, voltar lá no tempo e corrigir de maneira retrospectiva. Então, corrige suas demonstrações contábeis de forma retrospectiva e divulga o erro. Gabarito, opção E. Considere as seguintes assertivas sobre retificações de erros. Um erro de período anterior deve ser corrigido por reapresentação retrospectiva. Ó, erro anterior deve ser corrigido retrospectivamente, salvo quando for impraticável determinar os efeitos período ou efeito cumulativo do erro. E aí? Certo, né? É um erro de período. Ah, professor, mas não tinha que ter falado aqui material. Cara, se ele não falar nada, deixar em aberto, a gente considera como sendo um erro material, tá? Um erro de período anterior deve ser corrigido retrospectivamente, tá? Até porque é assim, se você pegar o texto do CPC 23, ele não fica falando toda hora erro material, tá? Então, tá certinha a 1 aí. A retificação de erro, veja que ele não fala retificação de erro material. Não, o CPC 23 fala retificação de erro de período anterior, blá, 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 deve ser excluído os resultados do período em que o erro é descoberto. Tá certo, a retificação do erro do período anterior deve ser excluída dos resultados do período em que o erro é descoberto. Sim, né? Se você está retificando, é para quê? Para alterar o impacto errado nas demonstrações, inclusive ali, né, no resultado do período, tá? Fechou? Então, 2 aqui tá ok. 3. As mudanças nas estimativas contábeis, à medida que se conhece informação adicional, se constitui retificação de erro. Não são, né? Lembra lá que as alterações das estimativas contábeis decorrem de nova informação. Ó, estimativas contábeis é nova informação ou inovação. Não é mesmo? Então, e por isso não se constitui, né? Não se constitui retificação de erro. Então, 3 aqui está errado, ficamos com a 1 e a 2, gabarito A. Exame CFC.
2015, segunda edição. De acordo com o disposto na norma 23, Polícia Contábil, blá blá blá, assinale a opção correta. O efeito da mudança estimativa comporta aplicação retrospectiva. Já para tudo, né? Errado. Porque mudança da estimativa é prospectiva. Então, tá fora, tira essa, tira essa, tira essa. Nunca foi. Tão fácil. Como resolver a questão em 10 segundos? Já era, né? Então, tá errado. Vamos lá. Então, a gente já viu que só 3 tá certo. Só vamos fazer aqui por fins didáticos. A mudança da estimativa depreciável ser tratada mudança de política contábil. Putz, se é mudança na estimativa, não é mudança na política contábil, né? Pelo amor de Deus. Na aplicação da mudança na política contábil de forma retrospectiva, política contábil, retrospectiva, quando for exigido e praticável, a entidade deve ajustar o saldo de abertura de cada componente afetado para o período anterior mais antigo apresentado, né? Quando for impraticável, aquele exercício vai até onde for praticável, é isso mesmo. Gabarito, então, realmente a D ali. Com relação, mais uma questão cobrada no exame CFC 2014, primeira edição. Com relação à retificação de erros períodos anteriores estabelecidos na norma 23, julga os itens abaixo, em seguida assinale a opção correta. Pode ocorrer erros no registro, na mensuração, na apresentação, na divulgação. Foi o que nós estudamos, não é mesmo? Perfeito. 2. Os potenciais erros do período corrente descobertos nesse período devem ser corrigidos somente depois das demonstrações contábeis serem autorizadas para publicação. Vamos lá. Os potenciais erros do período corrente descobertos nesse período devem ser corrigidos somente depois de as demonstrações contábeis serem autorizadas para publicação. Não, pessoal, tem que ser antes, né? Antes de as demonstrações serem autorizadas para publicação. Tá? Até porque se for depois, a gente estuda lá em eventos subsequentes, né, seria um evento lá que não gera ajuste. Depois da autorização não dá mais para gerar qualquer tipo de ajuste. Então, tem que ser sempre antes da autorização, tá? Opa, tá errado aqui, né? Então, porque é antes. Então, vamos lá. 1 tá certa, essa aqui já tá fora. E é isso, né? E a 2 está errada, então essas duas estão aqui e a gente já está no gabarito. Um erro de período anterior deve ser corrigido retrospectivamente. Sim, erro de período anterior, vejo que, de novo, não precisa estar material, precisa retrospectivamente. Saldo quando for impraticável, perfeito, né? É isso mesmo. Portanto, 1 e 3, gabarito C. Questão da FGV agora, cobrada em 2019. Uma entidade adquiriu um equipamento por 750 mil, que entrou em operação em 1º de janeiro de X5. O equipamento teve uma vida útil estimada de 12 anos, valor visual de 30 mil e tem depreciação apurada no método da linha reta. Em atenção ao desempenho do equipamento, em 2 de janeiro de X9, a entidade contratou uma revisão da vida útil. Revisão da vida útil do ativo. O relatório da revisão informou que a nova vida útil remanescente era de 10 anos, além de uma redução de 5 mil no valor residual. Veja, nova vida útil. Os efeitos contábeis do caso da revisão de vida útil valorizada do equipamento que devem ser tratados. Que massa, né? Nova informação. Nova. Olha esse termo aqui. Nova. O que é nova, galera? Olha lá. Ó. Estimativas contábeis. Nova. Nunca foi tão fácil. Estimativas. Então, nós tivemos uma mudança na estimativa contábil. E se nós tivermos mudança na estimativa contábil, é nova, é daqui para frente, então é de maneira prospectiva. Se é de maneira prospectiva, tudo que for retrospectivo aqui, você já atora fora. Prospectivamente, que é uma mudança na estimativa? Sim, meu caro audaz. Política, não. Em nota explicativa, será evento subsequente que não gera ajuste. Veja que nessa questão a FGV cobrou também conhecimento do CPC 24. Lá no CPC 24, nós estudamos que existem 2 tipos de eventos subsequentes. O que é um evento subsequente? Bem rapidão. É entre o fim do período, então 31/12, até a data em que foi autorizadas as demonstrações. Tá? Então, nesse meio tempo aí, pode ocorrer eventos
que geram ajustes e eventos que não geram ajustes. Que geram ajustes relacionados, né, a coisas que estavam lá no passado. Exemplo, um erro aí que foi identificado nesse período precisa ser ajustado, tá? Agora, se é um negócio que não, um incêndio lá que ocorreu, não tem porquê, e aí destruiu todo imobilizado. Cara, mas lá em 31/12, realmente é a situação daquela data. O incêndio ocorreu depois. É diferente de um erro, entendeu? Então tem eventos subsequentes que não geram ajustes e eventos subsequentes que geram ajustes, tá? Nesse caso aí, não tem relação, porque não é um evento subsequente, na real. Por quê? Porque evento subsequente ele de 31/12 até a data de autorização. Se você analisar aqui, veja que ao desempenho, o cara até botou bem no início do ano aqui, que é para não ter erro, né? 2 de janeiro de X9, a entidade contratou, o relatório de visão informou que a nova vida útil. Então, isso aqui foi dentro do período, né? Então, não é evento subsequente, não se trata de um evento subsequente isso aqui. Tranquilaço? Então, ficamos aqui com a opção A. Mais uma questãozinha aí de prova, na mesma prova. Ó. Uma entidade controla seus estoques pelo custo médio ponderado, mas em um dado exercício avaliou que o método PEPS poderia gerar informações mais relevantes em suas demonstrações contábeis e alterou a sua política de controle. Veja que é um exemplo clássico aí de alteração na política, né? Mudança na política contábil. Se é uma mudança na política contábil, o que ele vai fazer? Vai ajustar retrospectivamente até onde for praticável, né? Basicamente isso. Vamos analisar as opções aqui. Quanto aos efeitos de alteração, a entidade deve ajustar os efeitos de alteração diretamente, ajustar os efeitos de alteração da política diretamente no patrimônio líquido. B. Ajustar o saldo de abertura de cada componente do patrimônio líquido afetado para o período anterior mais antigo apresentado. Sim, tudo que for lá de maneira retrospectiva deve ajustar o saldo de abertura de cada componente do patrimônio líquido para o período anterior mais antigo apresentado. Não é mesmo? Então, é o que fala lá o CPC 23, a opção B aqui está adequada. Divulgar apenas em notas explicativas, não ele precisa fazer o ajuste. Evidenciar os efeitos de alteração somente a partir da data da mudança. Não, isso aqui seria prospectivo. Veja que o cara nem usou os termos, né? A FGV, o cara é meio cabuloso, né? Veja que ele não usa os termos triviais de retrospectiva, prospectiva. Mas ele fala em outras palavrinhas aí. Apesar de que aqui ele usou a literalidade na B, né? É bem assim, está lá no CPC 23. Evidenciar os saldos de cada componente afetado pelos 2 critérios para fins comparativos. Não é, né? Vejo que o examinador, ele foge, né, da FGV, ele foge do trivial. Ele usa aí o raciocínio criativo para construir as questões. Então, quem nunca leu, cara, aí faz sentido. Para quem nunca viu na vida, não faz sentido. É evidente. O cara seria uma possibilidade? Sim, só não está previsto na norma. Evidenciar os saldos de cada componente pelos 2 critérios para fins comparativos. Faz sentido para quem não leu a norma? Faz, e muitos acabam marcando a opção E. Muitos que não leram. Então, por isso que as questões da FGV, regra geral, elas têm, né, esse trabalho, um plus a mais ali, e isso é ótimo pra gente, né? Porque aí realmente separa quem realmente sabe de quem não sabe. Mais uma questãozinha aí. A companhia Bons Tempos apresenta preponderância de itens de natureza intangível em seu ativo. No segundo trimestre de um dado exercício, em decorrência de mudanças no cenário econômico no mercado em que opera, a companhia contratou um especialista independente para avaliar seus ativos. Após o trabalho, o especialista informou à empresa acerca de mudança relevante material no valor contábil de suas patentes. Tá. A partir das orientações CPC 23, a empresa deverá... Bom, ela descreveu aí um fato e a gente precisa identificar, né? Então, sempre que aparecer aqui dica, né, ela apresenta um fato e a gente precisa verificar, cara, isso aqui é o quê? É política, estimativa ou erro, tá? Então, é política, estimativa ou erro? E aí, se for política e erro, retrospectivo, se for estimativa, é prospectivo, né? Desde que for material. Bacana. Então, vejo, galera.
Olha que interessante, cara. E por isso que a FGV é bacana, né, pra gente estudar contabilidade, independente aí da prova ser da FGV ou não. Ó, a companhia Bons Tempos, vamos ler de novo, apresenta preponderância de itens de natureza intangível em seu ativo. No segundo trimestre deu dado exercício em decorrência de, decorrência de mudanças no cenário econômico e no mercado, em que opera, a companhia contratou um especialista para avaliar os seus ativos. Veja, galera, é o quê? Algo novo, né? Algo novo. Isso aí vai acabar impactando, né, os benefícios futuros esperados associados ao ativo. E se você for lá na definição de mudança de estimativa contábil, ela fala justamente sobre isso, tá? Então, é uma mudança no cenário econômico e no mercado. Cara, isso aqui é algo novo, né? Olha aí, ó, novo. Então é estimativa, galera. Nesse caso aqui é uma mudança na estimativa. E se é na estimativa, o que é daqui para frente? Muito boa essa questão, né? Mudança relevante material no valor contábil de suas patentes. Tranquilaço? Então, prospectivo. Tranquilaço nada, né? Uma questão bem mais complicada aqui. Alterar a taxa de amortização a partir do próximo exercício. Alterar a taxa de amortização a partir do trimestre anterior. Alterar a taxa a partir do exercício corrente, né? Período corrente. Quando fala prospectivo, é do corrente para frente, não é do próximo exercício. Até isso, olha que legal. Por isso que é bacana, né, as questões. Cara, para deixar claro aí, quando fala prospectivo é do exercício corrente para frente, não é no próximo exercício. Muito bom, né? O examinador aqui, cara, é sinistro. Então, tá fora, alterar a taxa de amortização a partir do exercício corrente. Então, veja que o mesmo cara que conseguiu identificar que é mudança, porque o material aqui pode te induzir a quê? Ah, isso aqui é erro. Acabou até que eu dei aquela dica lá, né? Do erro ali, ó. Quando envolver material, a gente está relacionando a erro, né? Geralmente, né? Por quê? Porque a gente tem que analisar sempre o caso concreto, né? Por isso que eu não gosto, cara, do macetezinho, do hackzinho para tudo. Cara, usa os macetezinhos, beleza, mas sempre analisa o caso concreto, né? À luz de tudo que o examinador está te passando ali. Fechou. Então, novo prospectivo, só que é do exercício corrente. Então, tem 3 plus aqui, né, nessa questão, muito bem feita. Representados os exercícios exteriores, valores atualizados, reapresentar as demonstrações, valor corrigido até onde for praticável. Não. Ela vai alterar a taxa de amortização a partir do exercício corrente. Tá? Essa questãozinha aí, muito bem elaborada, né? Muito bacana, realmente. Vamos embora. Mais uma aí da FGV. Em 31/12/2013, não sei por que ficou 1013 aqui, mas enfim, a companhia W reconhecia seu balanço patrimonial por 50 mil softwares que haviam sido comprados de terceiros por 30 mil. Estes estavam avaliados a valor justo. Em 2014, a empresa passou a avaliar seus ativos intangíveis ao custo. De acordo com o CPC 23, assinar a opção que indica o procedimento contábil a ser efetuado pela empresa e o efeito decorrente da aplicação. Mais uma vez, é fornecido aí um fato, né? E a gente precisa identificar, se isso aí é um erro, uma mudança na estimativa ou uma política contábil. E para variar, a FGV colocou aqui, né, um detalhezinho. Vamos lá, qual é o fato? Os softwares, cadê aqui? Um software, então isso aqui é um ativo intangível. Olha que louco isso, cara. Até isso. Então é um ativo intangível, tá bom? Softwares, ativo intangível. Eles estavam, reconheceram seu balanço patrimonial, softwares que haviam sido comprados de terceiros por 30 mil. Eles estavam avaliados a valor justo. Galera, software ativo intangível avaliado ao valor justo, tá? Galera,
Veja que num primeiro momento, em 2014, a empresa passou a avaliar seus ativos ao custo. O que parece ser aqui num primeiro momento? Que é uma alteração na política contábil. Afinal, mudou a base de mensuração. Confere? Só que olha que louco, por isso que a FGV é top. É top assim pra gente estudar e, claro, né, não pegar a raiva da banca aí. Ela é ótima pra gente. O que acontece? Mudança, a gente até fala, né, na base de mensuração, vai ser o quê? Alteração na política. Ocorre que essa base estava errada, porque não é avaliado a valor justo o software, o ativo intangível. Tá bom, galera? Então, o que nós temos aqui? Um erro de mensuração. Caramba, isso aqui é uma maldade muito animal. Erro de mensuração. Né? Então, por quê? Porque se você for lá no artigo 183, que fala das avaliações, né, de ativo, item 7, fala lá, os direitos classificados no intangível são mensurados pelo custo incorrido. Tá? Então, ativo intangível é pelo custo incorrido. Tá? Então, ela passou a avaliar justamente por quê? Porque ela identificou um erro aqui, não é mesmo? E aí, o efeito decorrente de erro, vamos ver o que mais que ela falou. De acordo com o CPC 23, a sinalização que diz que o procedimento contábil será efetuado pela empresa e o efeito decorrente da aplicação. Tá? Vamos lá. Então, como é uma retificação aí de erro, primeira coisa que a gente precisa saber é retrospectiva, né? Então, retificação de erro, mudança de estimativa? Não. Mudança da política? Não. Mudança da política? Não. Incorreção material? Não. Pô, até facilitou, pelo menos nas opções ele facilitou, né? Retificação de erro deve-se refazer o balanço patrimonial do ano anterior, né? Refazer o balanço, né? Então até ele pisou na bolinha aqui, não é refazer todo o balanço. Enfim, acaba tendo, né, que reapresentar o balanço. Então foi nesse sentido. Né? A palavra ali que não foi bacana, refazer. Na verdade ele vai reapresentar todo o balanço com aquele valorzinho corrigido. Não significa que vai refazer. Refazer dá uma ideia que tipo, putz, tá todo errado o balanço, né? Não é refazer todo, é reapresentar o balanço, ajustando aquele erro e divulgando esse erro, né, no período ali de 2014 que ela identificou esse erro. Então, gabarito A. Questão muito boa, né, pra gente refletir aqui. Mas a gente tá tão bem, né, galera, que a gente vai até identificando o erro até no próprias palavras do examinador aqui. Tá bom, galerinha? Então era 50 e 30, aí você pode estar se perguntando, professor, mas e os 20 mil? O que vai rolar aí com esses 20 mil? Lembra lá que essa diferença, nesses casos 20 mil, vai ser o quê? Ajuste de exercícios anteriores, né? Lá dentro de lucros e prejuízos acumulados no patrimônio líquido. Tranquilo? Fechou. Entra lá no disposto da artigo 186, parágrafo 1º da Lei 6404. Gabarito A. Simbora, mais uma questãozinha aí. Uma empresa avaliava seus estoques de acordo com o método PEPS. Em 2014, os contadores da empresa julgaram que a avaliação por custo médio correspondia melhor à realidade da empresa. Portanto, mudaram o critério de avaliação. Nesse caso, a empresa deve... O que ela deve fazer aí, galerinha? Vamos fazer o seguinte, eu vi aqui o relógio, né? A gente até se emociona. Já passou dos 30 minutos, eu sei que vocês ficam loucos aí quando passa de 30 minutos. Né? Parece que não dá para pausar. Então vamos fazer o seguinte, aí a gente fecha aqui e continuamos dessa questão no próximo bloco de aula para a gente dar uma respirada, uma relaxada depois dessa questão aí, né? Para dar uma refletida bacana. Então já nós retornamos. Valeu!